Oi, boa noite. A entrevista coletiva volta as atenções para a economia e fala sobre uma empresa que, mesmo com atuação internacional, manteve a sede em nosso estado e carrega Minas Gerais no nome. Estamos falando da Usiminas, uma gigante no mercado do aço. A gente conversa com o presidente da Usiminas, o Sérgio Leite. E Sérgio, boa noite, bem-vindo ao nosso programa. Muito prazer estar aqui. Uma honra imensa para nós da Usiminas estar presente aqui hoje com vocês. A gente que agradece. E o nosso diretor de jornalismo, o Murilo Rocha, também conosco. Boa noite, Murilo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Sérgio. Obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer para nós. E o nosso comentarista Orion Teixeira vai participar de forma remota. Presidente, eu queria começar falando deste 2021, que foi apontado como um ano de recuperação, mas pelos motivos óbvios, né? 2020 foi o primeiro ano da pandemia, um ano trágico para todo mundo, mas pensando na atuação da Usiminas, pensando nessa atuação internacional da Usiminas, como que a empresa tem passado por este segundo ano pandêmico? Lucas, nós enfrentamos a pandemia dentro de um contexto muito difícil no seu início. Trabalhamos muito, toda a equipe mobilizada, toda a equipe integrada e atuando de forma intensa, e nós conseguimos já em 2020 construir o melhor ano dos 12 anos anteriores da empresa. O melhor. O melhor. Olha. 2021, nós já divulgamos os resultados do primeiro semestre da empresa. Isso. Resultados bastante robustos, bastante positivos, né? E esses resultados já colocam o ano de 2021, no seu primeiro semestre, como o melhor semestre do século XXI na história da Usiminas. Só trazendo aqui para o nosso telespectador, este resultado divulgado recentemente de lucro líquido de 4,5 bilhões de reais. 4,5 bilhões de reais. E um EBITDA superior a 5 bilhões de reais. E fechamos 30 de junho com um caixa superior a 6 bilhões de reais. O que nos permitiria, se assim o decidíssemos, quitar toda a nossa dívida e ainda sobrar algum dinheiro no caixa. Foi, sem dúvida, somando 2020 com o primeiro semestre de 2021, um período muito importante na vida da nossa empresa. Sérgio, mas como que explica isso? Sendo que o ano passado, por exemplo, no primeiro semestre, talvez até o início do segundo semestre, mercado nacional, internacional, todo afetado, né, pela pandemia, como é que se explica esses números, esses resultados? Que permitiu, né, que a empresa conseguisse? E a empresa manteve o quadro de funcionários durante esse período? Houve redução? Como é que a empresa passou? Assim? Murilo, nós abrimos o ano de 2020 e o primeiro trimestre de 2020 foi um primeiro trimestre com resultados robustos para a Usiminas, né, que prenunciavam um ano bastante significativo para a empresa. Com a vinda da pandemia, que no Brasil eclodiu com o primeiro caso no dia 26 de fevereiro do ano passado, né, nós tivemos um impacto muito grande no resultado da empresa no segundo trimestre. Mas mesmo no segundo trimestre, nós tivemos um abril muito difícil, em que o nosso faturamento caiu mais de 60%, isso é um impacto significativo, mas maio já começou uma pequena recuperação, junho ela já se intensificou e nós tivemos um segundo semestre muito bom para a empresa, o que permitiu fechar um ano de 2020 como o melhor dos 12 anos anteriores. Assim, para querer entender isso, porque, vamos dizer, um dos principais clientes da Usiminas é o setor automotivo. E foi muito afetado, é um setor que a gente sabe que ainda não se recuperou, né? Então, por isso que eu perguntei como que vocês conseguiram esses resultados. Murilo, o setor automotivo, que é um dos mais importantes para a Usiminas, ele representa 1/3 do nosso negócio. O outro 1/3 são as indústrias, é o setor industrial, né? E o terceiro bloco de empresas são as empresas da área de infraestrutura, construção civil e distribuição, né? O setor automotivo, no segundo trimestre, foi o mais impactado. No mês de abril, praticamente parou. Houve uma paralisação de mais de 99%. E isso, sem dúvida, nos impactou. Mas já no segundo semestre, nós verificamos uma recuperação forte do setor automotivo, assim como dos demais setores. No segundo trimestre do ano passado e no primeiro semestre desse ano, basicamente todos os setores clientes nossos apresentaram um crescimento em sua atividade econômica. E isso foi muito positivo para nós construirmos o resultado da Usiminas. Você me perguntou com relação aos fatores que nos levaram a ter esses resultados. Eu diria para vocês, Murilo, 4 fatores foram importantes nesse período da pandemia, nesse 1 ano e meio de pandemia, na construção dos nossos resultados. O primeiro fator foi a equipe Usiminas. Estar preparada, estar motivada, estar capacitada. O trabalho da equipe Usiminas nesse período foi extremamente importante. O segundo fator foi a empresa estar preparada. E nós, nos últimos anos, desde os tempos difíceis de 2016,
realizamos um importante trabalho na empresa no sentido de adaptá-la aos novos tempos e torná-la cada vez mais competitiva. Um terceiro fator foi a retomada da economia. Nós tivemos no segundo semestre do ano passado uma retomada e um crescimento do PIB significativo e também esse ano temos uma expectativa aí de um crescimento do PIB no patamar de 5%. E o quarto fator que influenciou foi o boom das commodities a nível internacional. Tá? E nesse boom das commodities eu destaco o minério de ferro, tá? Que tem um peso muito grande nos nossos negócios da mineração, teve um impacto significativo nos resultados da Mineração Usiminas, que é uma de nossas 5 empresas. Então, esses fatores, esses 4 fatores, tá, que confluíram no mesmo momento, tá, nesse último ano, né, pegando o segundo semestre de 2020 e o primeiro semestre de 2016, contribuíram para que a gente tivesse esse resultado. E a empresa não precisou se readequar de tamanho, dispensa de funcionários, teve mudança no quadro? Nós tivemos, Murilo, um momento muito delicado que foi abril de 2020. Nesse momento, nós tivemos que paralisar unidades industriais. Nós paralisamos a nossa operação em Cubatão, tá? Paralisamos diversos equipamentos, paralisamos 2 altos fornos na usina de Ipatinga, paralisamos uma aciaria na usina de Ipatinga, tá? E fizemos uma reestruturação muito grande numa das nossas empresas, a Usiminas Mecânica. Tá? No caso da Usiminas Mecânica, que vinha apresentando há 5 anos resultados negativos em termos de EBITDA e de prejuízo, essa reestruturação permitiu hoje ter uma empresa plenamente saneada, gerando na região do Vale do Aço o dobro de empregos que gerava antes da pandemia, no primeiro trimestre do ano passado. Tá? E nas outras empresas, os equipamentos que nós tivemos que paralisar, nós já retomamos a operação de todos. Tá? Então nós tivemos, na verdade, um momento crítico, que foi o segundo trimestre, e com mais intensidade abril, mas atingiu todo o trimestre, e depois com a retomada, nós fomos voltando com os equipamentos, tá? E hoje nós estamos com a empresa operando a nível normal, com todos os nossos equipamentos que nós havíamos paralisado durante o início da pandemia, já em plena operação. Agora, presidente, o senhor falou sobre a questão das commodities, muito foi falado que seria talvez a salvação da lavoura para esse Brasil 2021, não é? Mas parece que até nisso a gente perdeu este pulo do gato, não é? Como é que o senhor tem observado este cenário de retomada da economia brasileira? Há pouco foi divulgado o resultado do PIB, mostrando o país na rabeira do crescimento também na comparação com outras economias. Como é que o senhor está vendo este cenário macroeconômico aqui do país? Ô Lucas, eu vejo da seguinte maneira, o Brasil esse ano está tendo um crescimento significativo. Tá? Nós estamos vindo... esperado por causa de 2020 muito ruim. Né? Nós estamos vindo de 10 anos muito difíceis. Uhum. Tá? Então, nessa retomada, a indústria brasileira está participando de forma significativa dessa retomada. Tá? Nós temos uma perspectiva de crescimentos nos próximos 10 anos, em função principalmente dos investimentos que precisamos realizar na infraestrutura, na construção civil. Nós temos, Lucas, no nosso Brasil, um déficit de mais de 8 milhões de moradias que nós precisamos construir. Essa projeção que você fala é para a Usiminas, de uma década de crescimento. Não, para o Brasil. Para o país? Para o Brasil. A Usiminas ela vai acompanhar o crescimento do Brasil. Tá? O aço e crescimento econômico andam muito ligados e interligados, Lucas. Crescendo o PIB, cresce o consumo de aço no Brasil. Então, a expectativa nossa, por exemplo, esse ano, PIB crescendo no patamar de 5%. O Instituto Aço Brasil divulgou uma expectativa de crescimento bastante concreta para esse ano, num patamar de 24%. Tá? Então, esse é um crescimento muito significativo no consumo aparente de aço no Brasil. Tá? E o Brasil crescendo em termos de infraestrutura, em termos de construção civil, em termos de toda a sua indústria, tá? A indústria nossa, do aço brasileira, que está entre os 10 maiores produtores de aço a nível mundial, tem uma perspectiva de um futuro nos próximos 10 anos bastante positivo, bastante promissor. Agora, Sérgio, quando fala Usiminas, a gente sempre pensa em aço, mas aí você falou que Usiminas, aqui tem Belo Horizonte, Ipatinga, Cubatão, Usiminas Mineração. Pensando nesse, eu queria que você fizesse um raio-x rápido assim, do tamanho da Usiminas hoje. Sim. E médio e curto prazo, aí, se tem algum plano de expansão diante dos números positivos da empresa que você trouxe. Murilo, nós, na Usiminas, nós estamos completando 59 anos de operação, agora no dia 26 de outubro. Nós somos 5 empresas. Tá? Temos a Usiminas,
que produz o aço. Temos a mineração Usiminas, tá? que produz minério. Temos as Soluções Usiminas, que é o maior centro de serviço e distribuição de aços planos no Brasil. Tá? Nós temos a Unigal, que é uma empresa que faz revestimento no nosso aço, revestimento para proteção anticorrosiva. Tá? E temos a Usiminas Mecânica, que eu já comentei. Tá? Essas 5 empresas juntas, nós geramos hoje 13 mil empregos diretos e 8 mil empregos de parceiros, empregos de terceiros que operam nas nossas unidades. Nós estamos em 5 estados brasileiros, em 13 cidades, tá? e estamos gerando um ritmo de faturamento bastante significativo, num patamar já de 10 bilhões de reais por trimestre, que é um patamar muito significativo. Então, nós somos uma empresa que tem uma presença muito forte no Vale do Aço, mas também, como eu comentei, em outras 13 cidades brasileiras, e foi no Vale do Aço onde tudo começou, na cidade de Ipatinga, né? Inclusive, a cidade de Ipatinga, ela existe em função da Usiminas. Ela é mais nova que a Usiminas, né? A cidade de Ipatinga completou 57 anos, nós estamos completando 59, né? Tá? Então, esse conjunto de empresas, né? Com essa equipe Usiminas, e eu aí incluo os nossos parceiros de mais de 20 mil pessoas, nós estamos trabalhando fortemente integradas no crescimento do país. O aço está presente na vida de cada um de nós em tudo, né? No nosso carro, na nossa moradia, nos nossos eletrodomésticos em casa, na própria construção. Enfim, o aço faz parte da vida de cada um de nós. Ainda falando sobre crescimento, vamos ouvir a primeira pergunta do Orion Teixeira, nosso comentarista. Boa noite a todos, presidente, prazer. O senhor é prata da casa, onde é funcionário há mais de 30 anos. Conseguiu tirar a empresa da crise depois de conciliar os seus 2 principais grupos mantenedores. Qual é o seu modelo de gestão interno e na relação com o mercado que permitiu essa recuperação e avanços? É possível crescer ainda mais em um país no qual o ambiente político trava a retomada da economia? O Orion fez um 2 em 1 aí, mas... Não, o Brasil é um país, né? É uma das maiores economias a nível mundial. Tá? É um país que tem um potencial muito grande de crescimento e, mais do que o potencial, nós temos necessidades a atender no povo brasileiro. Nós, esse ano, por exemplo, na Usiminas, nós estamos operando e vendendo num patamar de 5 milhões de toneladas ano de aço. Nos últimos 5 anos, nós operamos num patamar de 4 milhões. Às vezes um pouco mais, um pouco menos. Esse ano demos um avanço muito grande com relação ao nosso nível de operação e nível de produção. E nós podemos crescer muito mais. Tá? A Usiminas, sem dúvida, vai acompanhar o crescimento do Brasil. Tá? E a gente observa hoje, cada vez mais, os fatos políticos impactam cada vez menos nos fatos econômicos. Tá? O Brasil é uma economia forte, uma economia pujante, que vai crescer. Nós temos muitos desafios e muitos problemas a resolver. Tá? Mas temos um país livre, um país em que nós temos muito onde investir. Um dos grandes exemplos do Brasil é o agronegócio, que é um sucesso a nível mundial. E hoje nós somos responsáveis pela alimentação de mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Tá? E toda a indústria brasileira, que é uma indústria sólida e bastante ampla de sua diversidade de produção, está preparada para crescer. Por exemplo, a indústria automotiva, nós temos uma capacidade instalada para produzir 5 milhões de veículos ano. Nós estamos hoje utilizando metade dessa capacidade instalada. E assim como a indústria automotiva, uma série de outras indústrias tem um potencial de utilização muito grande. Agora, presidente, só a primeira parte da pergunta, não sei se dá tempo ainda nesse primeiro bloco, senão você responde na segunda, que o Orion fez aí, não sei se o senhor escutou, que o senhor assumiu a Usiminas no meio de uma crise entre os 2 grandes, né, grupos sócios da Usiminas, que é a Nippon e o grupo ítalo-argentino. Havia uma guerra instalada assim, a imagem dos Usiminas muito prejudicada. Como é que o senhor pacificou, se é que pacificou, essa relação entre esses 2 grandes grupos? Vamos deixar essa resposta para o próximo bloco? O presidente prepara essa resposta dele e a gente volta já com o Sérgio Leite, o presidente da Usiminas. Já a gente está de volta.
Estamos de volta com a entrevista coletiva que hoje recebe o presidente da Usiminas, o Sérgio Leite, que teve um tempo aí do fim do nosso primeiro bloco para essa nossa retomada, para responder a pergunta que o Murilo deixou no finzinho, falando sobre essa guerra, não é, que ficou aí entre os grupos controladores da Usiminas. Presidente, de que forma o senhor resolveu isso? A Usiminas, na verdade, nasceu de um sonho dos mineiros na década de 40. Que sonho era esse? Era ter uma grande usina siderúrgica que produzisse aço em solo mineiro. E aí, na década de 50, em função da ação do presidente Juscelino Kubitschek, foi viabilizada a Usiminas com a presença do sócio japonês, que está com a Usiminas desde o início. E no ano de 2012 veio se juntar a nós o Grupo Tequinte, que é um dos maiores grupos empresariais a nível global. Tá? Esses dois grupos atravessaram um momento delicado na Usiminas, enfrentaram um conflito que durou 3 anos e meio e que se encerrou em fevereiro de 2018. E durante esse período eu assumi a presidência da Usiminas em maio de 2016. A empresa estava numa situação extremamente crítica, tá? Correndo inclusive o risco de entrar em recuperação judicial ou até mesmo de falir. Tá? E nós fizemos um trabalho, a equipe Usiminas, tá? Junta fez um trabalho espetacular de recuperação da empresa. Nós fizemos uma reestruturação muito grande. Saneamento, imagina. Um saneamento, fizemos uma redução estrutural, fizemos um esforço de atuação no mercado muito forte. Tá? Buscamos tornar a nossa empresa cada vez mais competitiva, buscando reduzir custos em todas as nossas operações. E esse trabalho foi feito pela equipe Usiminas. Nós não contratamos nenhuma consultoria para nos ajudar, Lucas. Todo esse trabalho foi feito pela equipe Usiminas. E dentro de um espírito, tá, de integração. Tá? Nessa equipe Usiminas, eu falava muito na época, nós somos, pessoal, uma força, tá, composta por 3 gigantes. Os brasileiros, tá, os japoneses da Nippon e os ítalo-argentinos do Grupo Tequinte. Foi essa força que construiu a recuperação de toda a Usiminas. Nós estávamos, ao final do primeiro semestre de 2016, com EBITDA negativo, tá? Naquele momento que eu assumi, e as nossas ações chegaram até ao patamar de 78 centavos, tá? Hoje estão num patamar extremamente superior. Tá? Em um ano, nós já tínhamos revitalizado a empresa. Um ano depois, quando fechamos o balanço do primeiro semestre de 2017, o EBITDA gerado foi superior a 1,8 bilhão de reais. Tá? E aí nós fomos paulatinamente crescendo esse EBITDA. 2018 foi o melhor ano dos 10 anos anteriores. 2020, como eu já comentei, foi o melhor ano dos 12 anos anteriores. E 2021 está o melhor ano do século. Todo mundo senta na mesma mesa. Hoje estamos todos felizes. Murilo, dentro da empresa, as 3 forças da Usiminas sempre trabalharam de forma integrada. O que nós sempre buscamos foi o entendimento. Na Usiminas, a diretoria, tá? Todas as nossas decisões são tomadas por unanimidade. Nós temos reunião da diretoria toda segunda-feira. E discutimos na reunião da diretoria todos os temas. Toda segunda-feira, de 2 às 6 da tarde, vocês podem ter certeza que a diretoria da Usiminas está reunida. E nós discutimos todos os temas relevantes das 5 empresas e as decisões são tomadas por unanimidade. E assim o foram mesmo nos anos de conflito. Tá? Então, nós trabalhamos em equipe. Tá? E isso faz a força da Usiminas. Tá? E é através do trabalho em equipe que nós estamos avançando passo a passo. E eu, como profissional, como executivo, eu só sei trabalhar em equipe. Né? E na Usiminas deu certo. Mesmo com esse controle desses 2 grupos, né, além, claro, dos brasileiros, a empresa carrega Minas Gerais no nome, tem a sede aqui. O Orion Teixeira fez até uma pergunta sobre isso também. Vamos ouvi-lo. É uma empresa de capital internacional, mas decidiu manter sua sede aqui em Minas Gerais. Qual a razão? É a identidade com o Estado? Ou aqui também é um bom lugar para investir? Não, Minas Gerais é a força da Usiminas. Minas está até no nome da Usiminas. Né? Nós nascemos em Minas Gerais, como eu comentei, a partir de um sonho mineiro. Tá? Esse sonho mineiro foi viabilizado num primeiro momento com a participação dos japoneses lá nos idos de 1957. Em 2012 veio se somar a nós o Grupo Tequinte. Tá? E todos nós trabalhamos na essência daquilo que é importante para nós mineiros, embora nós atuemos em 5 estados brasileiros. A Usiminas está presente em Minas Gerais, está presente em São Paulo, está presente no Espírito Santo, está presente no Rio Grande do Sul, estamos presentes inclusive no Nordeste, em Pernambuco.
Né? Agora, Mas a essência nossa é uma empresa mineira, né? E a sede aqui em Belo Horizonte, né? Sincera. Sérgio, você citou aí a questão de Ipatinga, a identidade, né, do Parque Siderúrgico, a empresa, a coisa toda que nasceu lá. E recentemente, se eu estiver errado, você me corrige, mas acho que já na sua gestão enfrentou 2 problemas lá. Uma questão de uma explosão lá, de um acidente, e também a questão, até uma notificação do Ministério Público sobre a questão de emissão de poluentes lá, que estava acima, na visão na denúncia do Ministério Público, acima do permitido, do tolerável. Na época, eu lembro que a Usiminas não concordou com essa visão do Ministério Público. Queria saber como é que estão essas 2 questões, tanto a segurança quanto essa questão de prevenção de acidentes, e o que se investiu, qual foi a conclusão que se chegou daquele episódio, e também dessa questão da emissão de poluentes. Murilo, nós tivemos no ano de 2018, tá? Exatamente no dia 10 de agosto de 2018, a explosão do gasômetro, que foi ocasionada por uma falha no equipamento. Tá? Nós já reconstruímos esse gasômetro, ele já está em operação. Tá? Sem dúvida, a explosão foi um incômodo para a cidade, mas o impacto nas pessoas foi mínimo. Tá? Nós tivemos 4 pessoas com pequenos ferimentos, basicamente cortes. Tá? E nós, cada vez mais, estamos intensificando a segurança dos nossos equipamentos. Nós nesse novo gasômetro que nós inauguramos agora, né, no dia 13 de fevereiro, nós estamos com o gasômetro no estado da arte da tecnologia em termos de gasômetros. É o gasômetro mais moderno do mundo hoje. Né? Então, esse fato de 2018, que foi, sem dúvida, um grande incômodo para a cidade de Ipatinga, né? E a Usiminas naquele momento, e eu fui para Ipatinga logo em seguida a ocorrência, né? E 5 horas depois da ocorrência dei uma entrevista coletiva, né? Nós, como Usiminas, pedimos desculpas à população do Vale do Aço pelo incômodo causado. Tá? Então, esse é um tema superado e nós estamos já com as nossas operações do gasômetro restabelecidas com o novo gasômetro. Tá? A questão do meio ambiente, nós estamos realizando um trabalho extremamente importante no que se refere ao meio ambiente. Nós temos um tópico lá, que é a questão das partículas sedimentáveis de suspensão no ar. Tá? Nós assinamos, né, em 2019, um TAC com o Ministério Público, um termo de ajuste de conduta. Nesse TAC, nós estabelecemos uma série de ações, tá? E nós estamos cumprindo 100% das ações estabelecidas. Tá? E dentre essas ações está uma redução paulatina do nível de partículas, partículas sedimentáveis em suspensão no ar. Tá? Nós fazemos a gestão ambiental, toda a reunião da diretoria, um dos tópicos. A nossa reunião de diretoria, só rapidamente, é uma reunião de 4 horas. O primeiro bloco é um bloco que nós chamamos gestão da sustentabilidade. Nessa gestão da sustentabilidade, nós discutimos primeiro vida e saúde, né? Depois segurança, depois meio ambiente e depois a gestão de resultados. Então, toda semana nós discutimos sobre o meio ambiente e discutimos sobre o TAC. Nós estamos cumprindo integralmente tudo que foi acordado no TAC. Nós realizamos, durante os anos de 2019 e 2020, investimentos em meio ambiente, basicamente investimentos para a redução dessa poluição atmosférica, no patamar de 25 milhões de reais. Esse ano estamos investindo mais de 60 milhões de reais e planejamos maiores investimentos. Tá? E estamos construindo passo a passo a solução para esse incômodo. Mas, sem dúvida, é um incômodo para a população da cidade, nós reconhecemos, tá? Tanto é que assinamos um TAC com o Ministério Público. Estamos trabalhando para reduzir o inconveniente à população de Ipatinga. Sérgio, a gente está indo já aqui para o fim do nosso programa, mas vamos com a sua pergunta, Murilo? Sobre a questão do prédio da Usiminas, uma grande expectativa do prédio tradicional ali na Avenida Carlos Luz, em frente ali a uma das entradas do FMG, parece que já tem um destino certo, que é um hospital já anunciado. Eu queria que o senhor explicasse, vai ser um hospital que vai atender o SUS, quando vai ser inaugurado, qual a capacidade, enfim. Murilo, nós tomamos nos últimos 8 meses importantes decisões na Usiminas no que se refere à nossa atuação social, a nossa agenda ESG, agenda ambiental, de governança e social. Tá? Dentro da agenda social, uma das decisões que nós tomamos foi a desmobilização da sede da Usiminas, que estava muito grande para a nossa dimensão e para as nossas necessidades como sede de uma empresa. Tá? E nós desmobilizamos o imóvel e vendemos para a Fundação São Francisco Xavier, que é o braço social
da Uzi Minas. A Fundação já está trabalhando, tá, no imóvel, tá, e nós vamos instalar lá o nosso 6º hospital. Nós já operamos hoje 5 hospitais. A Fundação vai, a partir de março de 2022, iniciar a operação do hospital, que vai estar localizado na nossa antiga sede. Será um hospital magnífico, o próprio prédio é magnífico, o hospital também será de ponta. Será um hospital para 380 leitos, mas nós vamos inaugurá-lo em março do ano que vem com 150 leitos. Tá? E é um hospital geral que vai atender o SUS. Hoje, nós operamos 5 hospitais, Murilo. Nesses 5 hospitais, nós atendemos mais de 70% pacientes do SUS. Então, é um hospital que vai estar voltado para o atendimento da comunidade, prestando um serviço de excelente qualidade. Nós também vendemos em Ipatinga o nosso escritório central, né, que era uma sede regional da Uzi Minas. Lá vai se instalar uma faculdade. E agora, no dia 26 de outubro, no início das comemorações dos 60 anos da Uzi Minas, nós vamos inaugurar o Centro de Memória Uzi Minas, num prédio também que é icônico em Ipatinga, onde funcionou o Grande Hotel de Ipatinga, é um prédio que sempre foi de nossa propriedade, mas funcionava o Grande Hotel. E é um prédio icônico, tombado pelo patrimônio histórico do município, e nós vamos inaugurar o Centro de Memória Uzi Minas no dia 26. Na regressiva, e já na regressiva aqui do nosso programa também. Agradecer a presença do Sérgio Leite. Até uma próxima, Sérgio. Boa noite. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Murilo. Muito obrigado à Rede Bandeirantes. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado. Murilo, e até uma próxima. Boa noite, obrigado, presidente. Obrigado. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui o Entrevista Coletiva. Para rever este e a outros programas, é só você entrar no YouTube da Band Minas. Para você, um excelente fim de semana e até o nosso próximo programa. Tchau.